Ok. Boa noite, pessoal. Agora, hoje nós estamos começando uma jornada que eu reputo muito importante. Se vai ser boa ou não, vai depender de nós, né? Não só de mim. Eu trouxe algumas coisas aqui para a gente conversar, trocar ideias, mas o importante vai ser a interação entre nós aqui, tá? Eu gostaria que as pessoas que já estão presentes se apresentassem, né? E rapidamente me falassem qual a expectativa que tem com relação a esse trabalho que a gente está começando hoje. Porque depois eu vou dizer a realidade, né? Aí pode ser que vocês desistam de continuar na jornada. Ou não, né? É. Ô, Renato, como eu já sei um pouquinho da sua história, minha expectativa é entender como a qualidade normativa, né, pode ajudar a educação. Minha expectativa é essa. Eu sei que existe norma para isso, né? E que Beleza. não cabe a você, nem a ninguém, né, pessoa física, mudar o sistema educativo do Brasil, mas a gente pode melhorá-lo através de normas. Eu acho que é isso. Muito bom. Por enquanto está batendo. Quer que eu comece, Renato? Pode falar, Tadeu. Bom, meu nome é Carlos Tadeu, tá? Eu sou natural e moro em Taubaté. Como eu falei, comecei minha carreira como engenheiro na Embraer, depois de 13 anos e meio fui para a Volkswagen até a época de me aposentar. Qual que é a minha expectativa aqui? É uma história que logo que eu aposentei, que eu falei para você, Renato, que eu queria voltar, sabe aquela sensação de, pô, você aprendeu tanta coisa, daqui a pouco você vai parar e tem que deixar alguma coisa para alguém. E eu imaginei a qualidade implantada, o pessoal principalmente o pessoal da rede municipal de ensino, aprender um pouco de sistema de gestão. Tive uma primeira tentativa conversando com a minha esposa, depois com uma outra amiga de Curitiba, que é consultora de uma empresa que fornece material didático para escolas, e eu percebi que elas não acreditam nisso. Uhum. Elas enxergam que sistema de gestão, qualidade, essas coisas não cabe na educação. Não sei se pela cultura que o pessoal tem, não sei se, se por elas mesmas não acreditar, são duas pessoas somente, a amostra não é tão grande assim. Uhum. Então, quando eu vi esse tema, qualidade da educação, isso me despertou muita curiosidade. Falei, poxa, eu vou ouvir esse pessoal aí, será que realmente não cabe? Eu tenho visto aqui, principalmente nas escolas da minha esposa, de vez em quando eles colocam lá uns afazeres com relação a planos de ação para melhorar a educação, eu vejo quanto é muito raso, muito pobre Uhum. a questão de plano de ação, a questão de análise e solução de problemas. E eu queria tentar ajudar esse pessoal, sabe? Beleza, É beleza. por isso que eu estou aqui. Eu quero ver se realmente eu que estou Show. errado ou esse pessoal que, que me desmotivou assim a esse ponto. Rapaz, não desista. Eu também estou assim, tentando, mas eu não. Eu botei assim para mim, nessa terceira fase da minha vida, que eu também sou aposentado, né? E de que eu vou trabalhar pela educação, entendeu? Ah, Renato, mas você não vai fazer nada. Mas, rapaz, o que eu puder fazer, eu vou fazer, entendeu? Se eu fizer, né? Aquela história, né, do passarinho, né? Tentando apagar o fogo da floresta, mas, entendeu? Cada um, se fizer um pouquinho, eu vou mostrar umas coisas para vocês aqui, que vocês vão ver que a coisa não está tão feia assim. Ou tá feia, mas dá para melhorar. Vamos lá. Quem é o próximo? Juliano?
Juliano, está com o microfone fechado aí, Juliano. Deixa. Aí, agora está legal. Boa noite. Oi, boa noite, Juliano. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, tá? Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Só que eu estou vendo só a tua testa, viu? Agora dá para ver melhor, tá? Boa noite a todos. Agora dá para ver teus olhos eu também. queria agradecer tudo vocês pelo conhecimento, tá? Para mim, tem muita coisa que é nova, sabe? Que nem tu que estão falando, para mim é novo. Na verdade, é uma aprendizagem para mim. Eu Uhum. posso levar para o meu dia a dia. Obrigado, tá? Agradeço. Meu nome é Juliano Alves de Brito, tenho 34 anos. Moro em Vargem Bonita, Santa Catarina. Oh, beleza, maravilha. E você faz o quê, Juliano? Eu trabalho numa fábrica de papel e embalagem, Irani Bacana. Celulose. E o que te chamou a atenção para se juntar ao nosso grupo aqui? Cara, conhecimento, conhecimento, qualidade que ocupa muito na empresa, né? E que nem o ditado, a qualidade é uma profissão ótima, sabe? O Uhum. mercado de trabalho sempre vai ter muito para. Conheço muita gente que se deu bem no meio da qualidade. Muito bom, muito bom. E se nós conseguirmos fazer o que eu estou pensando, viu, Tadeu? De repente a gente vai chegar naquilo que a 9001 foi, né? Só que vai ser muito mais difícil que a 9001. Depois eu vou dizer por quê. E não tem muito a ver com o povo da educação, não, é uma outra coisa. Legal, Juliano, prazer, seja muito bem-vindo. Ó, e a qualquer momento você pode falar, interromper, ou colocar alguma coisa no chat aí, tá? Eu, na medida do possível, vou tentar acompanhar aqui o chat também, né? Porque eu não sou muito bom assim nessas coisas aqui, mas o Evandro me ensinou algumas coisas, o Evandro é muito bom para ensinar, eu aprendi algumas coisas com ele, com o Haroldo, então vamos fazer, com a ajuda de vocês, nós vamos chegar ao final da nossa jornada, que entre mortos e feridos, eu acho que a gente vai conseguir salvar todo mundo. Eu também queria agradecer todo o pessoal da BQ, o Evaldo, Ribeiro, também toda a equipe da BQ. Obrigado a eles. Valeu, valeu. Então vamos lá para o Felipe, que é aqui da UFRJ, Felipe Antunes. Oi, pessoal, boa noite. Estão me bem? Estou ouvindo. Maravilha. Bom, deixa eu me apresentar. Estamos Felipe Antunes, sou natural aqui. Só não estamos te vendo, tá, Felipe? Só se foi... Eu não vou conseguir ligar a câmera agora. Não tem problema, não tem problema. Só estou avisando, porque às vezes a pessoa não repara. Mas tudo bem, vamos lá. Maravilha, professor. Inclusive, só para a gente, caso não tenha entendido, eu faço parte do grupo que nós criamos, da Self Declaration. O Felipe? Felipe, está cortando a sua voz. Não dá para te entender, não. Está picotando, Melhorou? Bom, fala aí. Fala aí. Tá, vamos lá. Eu faço parte do grupo da Self Declaration através do professor Fernando Sepúlveda. Né? Grande amigo meu. Eu sei. Eu faço parte lá do grupo, inclusive com o senhor também. Beleza. Né? Então, eu atuo no Laboratório de Tecnologia Submarina, né? No Programa de Engenharia Naval e Oceânica, da COP, da UFRJ. E sou editor líder, né, da 9, da 14, da 45. Hoje estou implementando no laboratório 2 novas normas, né? Eu sou consultor, eu sou PJ, tá? Eu não sou servidor.
Nós estamos implantando a 14, a 45.1. O laboratório está num processo de aperfeiçoamento num projeto grande da Shell Petróleo, uma aposta de 53 milhões. Nós vamos ter que certificar dentro dos conceitos lá do STI, né? A 9.1 já existe, desde 2000, e agora nós vamos ficar a 14 e a 45. Bom, a minha expertise, eu tenho 20 anos de área, né, de formação, graduação em segurança do trabalho, né, tenho um pós em higiene ocupacional, sou professor universitário da Faculdade de Anguera, e a expectativa de estar aqui nesse treinamento importantíssimo é justamente ampliar o conhecimento, né? Eu entendo e corroboro os colegas disseram, né, em relação à educação. Eu penso que o sistema de gestão da qualidade é saber gerir, isso é administração, né? Então, principalmente conflitos, encontrar melhorias contínuas, né, alcançar objetivos e metas. E é impossível nós conseguirmos qualquer tipo de melhoria, mesmo que na nossa vida pessoal, mesmo que no nosso âmbito, né, pessoal, se nós não tivermos registros, né? Então, eu acredito que o tema é de grande relevância, né? Eu atuo, como eu falei, na área de educação também, sou consultor, e a expectativa realmente é agregar nos conhecimentos, né? Ampliar aí a abrangência do meu conhecimento técnico. Tá bom? Eu agradeço a oportunidade. Beleza, beleza, maravilha. Nós é que agradecemos você estar aqui com a gente. Legal, vamos em frente. Vamos lá, quem é o próximo aí? Tem uns que não estão com o nome, tá? Um GSEC, por exemplo, né? Empresa. O Renato, Oi. esses que não têm nome, normalmente são IAs que ficam gravando e depois vão ver de posterior. Ah, tá legal. Então, Tá? esses aí não são, vamos dizer assim, participantes Ah, tá Ele ok. programa o computador e depois assiste. Tá ok. Então, por enquanto, somos nós, né? Tem mais alguém presente que queira se apresentar? Bom, conforme for chegando, a gente vai se apresentando, vocês vão se apresentando e a gente vai continuando. A gente tem uma lista aí de quase 100 participantes que se inscreveram, né? Mas eu aprendi um negócio, viu, Evandro? E muitas vezes, quando a coisa é de graça, parece que a pessoa não tem o compromisso de estar presente, ou, né, se inscreve, vou me inscrever, é de graça mesmo. De graça até injeção na testa, né? E acontece a mesma coisa com as pessoas que são voluntárias, né? Tem pessoas que são voluntárias para fazer norma, voluntário para ajudar num serviço comunitário, né? E eu aprendi com o diretor da VEG lá em Santa Catarina, né? Nós tínhamos um grupo lá da qualidade que a gente estava inaugurando uma regional lá. E o diretor foi fazer a inauguração do grupo, né, lá de Santa Catarina. E aí, numa certa hora, ele falou assim, pessoal, o negócio é o seguinte, aqui todos nós somos voluntários, né? Ninguém está ganhando nada aqui, né? E nem financeiramente, mas tem outros ganhos e tal. Eu só queria dizer uma coisa, que voluntário não significa que a pessoa, né, pode fazer o que quiser ou não fazer o que não quiser, né? Se é voluntário, é porque assumiu um compromisso. Né? Eu fiquei com isso na minha cabeça o tempo todo, né? Porque eu sou voluntário há muito tempo, né? Na BNT, né? Eu digo que financeiramente eu não ganhei nada, mas em termos de conhecimento eu ganhei muita coisa, né? Trabalhei desde 1992, né? E sempre com muito compromisso. Então, pessoal, vamos assim.
Quem tiver é porque está interessado e vamos agregando aí quem for chegando. Tá ok? Bom, primeiramente, eu quero dizer o seguinte, né? Também, por que eu entrei nesse negócio de educação, né? Mais ou menos como o Tadeu falou, né? Na empresa, e acho que o Juliano também citou isso, né? E na empresa, eu via muita gente despreparada. Eu via relatórios que as pessoas faziam, que você lia, e você não conseguia entender, não conseguia chegar a uma conclusão Bom, tá bom, e daí? Deu certo ou não deu certo? Está correto ou não está correto? Né? E isso é pura falta de conhecimento da língua, né, portuguesa. Porque a língua portuguesa, ela tem uma estrutura, uma forma de falar. Hoje mesmo eu estava lendo um artigo de um colega nosso da ABQ, um artigo que vai sair logo aí no jornal, mas um artigo muito bom, né? E aí eu vi uma coisa muito legal que ele apresentou de um autor lá, não vou me lembrar o nome agora, mas que o cara falava da educação, como a educação tem que ser alguma coisa que ensine o que tenha significado para as pessoas. Então, ele diz lá que você aprende um monte de coisa, tem que decorar um monte de coisa que você não vai usar para nada, né? E, às vezes, tem um currículo lá com 8, 10 coisas, e que se tivessem duas, mas que fossem do interesse e de utilidade para as pessoas, né? Os alunos iriam se interessar mais, né? E isso no sistema de gestão é a mesma coisa, entendeu? Eu vou, talvez, chover um pouco no molhado aí com vocês, mas eu vou começar do começo. Eu vou começar lá do artesão. Vou dar uma passada rápida nesse histórico até a gente chegar onde nós estamos no ESG, né? Porque isso foi uma evolução, isso não foi assim criado do nada, né? Tem uma história. E é importante a gente conhecer essa história, porque a hora que nós formos implantar um sistema de gestão, seja da qualidade, de meio ambiente, seja lá do que for, a gente tem que entender o que é um sistema de gestão. Porque senão a gente pega uma norma, qualquer um pode pegar uma norma e começar a aplicar aquilo, né? Ali é uma norma de requisito. Ah, tem que fazer isso. Ah, então vou fazer isso. Tem que fazer aquilo. E aí, rapaz, acontece coisas que aconteceram na minha vida, que é tipo assim, eu ia numa unidade da Petrobras, porque eu trabalhei 37 anos na Petrobras, né? E aí tinha muitas unidades nossas. E eu visitava as unidades e tal, e tinha algumas delas, eu chegava no cara, ele estava fazendo alguma coisa, eu falei, por que você está fazendo isso? Ele falou, por causa da ISO 9000. Eu falei, cara, se você está fazendo por causa da ISO 9000, então é melhor separar. Porque você tem que fazer as coisas aí para a empresa, não é para a ISO 9000. ISO 9000 é uma metodologia, uma forma de gerir as coisas e tal, mas você não pode estar fazendo por causa da ISO 9000. Entendeu? Então, é o que nesse artigo, e até o Deming fala, que é o conhecimento profundo. A gente não pode ter um conhecimento superficial. E eu estou com muito... não é medo, mas eu estou, assim, apreensivo com a inteligência artificial. Porque ela é legal pra caramba, né? Vocês vão ver aqui que eu coloquei algumas coisas aqui. Eu perguntei, o que é qualidade? Pô, na hora o cara me apresentou um negócio ali todo bonitinho, todo certinho, entendeu? E tal. Mas daí a você saber o que é a qualidade, né, não significa que é aquilo, né? Ou então se você entendeu aquilo. Né? E aí é importante, né, a gente saber entender a língua portuguesa, saber fazer pelo menos 3 coisas.
falar, ler, escrever, aliás, 4. Escrever e fazer conta. Se você souber isso, já está bom demais, cara. E aí, para dizer, né, assim, vocês falaram a expectativa de vocês, eu vou dizer o que vocês vão, o que eu vou pretendo compartilhar com vocês. É o seguinte, na qualidade, a gente tem sempre que trabalhar na prevenção. Então, na educação, eu acho, né, eu tenho certeza disso, que a prevenção na educação é trabalhar na educação básica, na educação fundamental. Tá? Porque se o cara não aprendeu ali, cara, dali para frente vai ser uma complicação. Vai até conseguir fazer coisas, né? Mas, assim, vai ter que se esforçar mais, vai ter um desgaste maior, entendeu? Isso vai ser tempo, isso vai ser dinheiro, isso vai ser produtividade, né? Então, ele tem que aprender no começo, cara. E a educação começa na família. E a gente fala, às vezes, educação infantil, né? As crianças estão indo lá só para brincar. Não. Educação infantil é um negócio seríssimo, que é onde ele começa a aprender, né? Ele já traz de casa algumas coisas em termos de princípios, de valores, de moral, né? Mas no ensino infantil, eles vão começar a aprender, vão colocar na prática, né? Aquela questão de compartilhar, né? Entender o outro, falar com o outro, né? Então, o ensino infantil, ele é muito importante, né? E eu me arvorei a começar a falar de qualidade, porque eu também via a qualidade, assim, eu ficava olhando, viu, o Juliano, e falava assim, caramba, mas a educação é um negócio muito grande, né? Tem um MEC, tem um monte de coisa, tem professor, tem universidade, tem escola pública, tem escola privada. Como é que isso funciona? Tem um currículo, né? E eu me sentia meio perdido e falei assim, a gente começa por onde? O que a gente faz primeiro, né? Porque eu vou dizer uma coisa, em 1990, quando eu participei do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, né, o Tadeu deve lembrar disso, o Felipe não sei se lembra, Juliano com certeza não, né? Mas foi um programa do governo federal, mas que foi um programa que eu reputo de um dos mais importantes, que foi exatamente trazer o conceito da qualidade aqui para o Brasil. E para as empresas brasileiras, né, implantarem e terem produtos de qualidade, né, que pudessem ser consumidos aqui no Brasil e exportados da mesma maneira, entendeu? E lá eu lembro que eu não lembro se foi o presidente da Siemens, eu não sei, foi de uma dessas grandes, né, que falou o seguinte, numa das reuniões, né, tinha um comitê consultivo, né, que tinha como era do governo federal, tinha alguns ministros, tinha alguns secretários de Estado, e tinham empresários também, e diretores de empresas. E aí, esse presidente vou dizer que seja, não sei se foi Siemens, ou WEG, ou, sei lá, não sei dizer, não lembro. Mas ele falou o seguinte, olha, pessoal, está tudo muito bom, eu acho que o programa está indo muito bem, as empresas, né, estão fazendo, né, o que a gente quer que eles façam, e agora eu já vou adiantar um pouco o que eu ia falar depois, que as empresas faziam, né, e implantavam esse negócio de sistema de gestão da qualidade, porque os grandes compradores estavam dizendo o seguinte, cara, se você não tiver isso, eu não vou comprar de você. Você não vai nem entrar em concorrência. Entendeu? Aí os caras não sabiam nem o que era sistema de gestão, ISO 9000, não quero nem saber o que é isso. Eu só sei que eu preciso ter isso, né? E os caras foram implantando, né? E muitos eu diria,
eles aproveitaram isso, né? Entenderam que era uma coisa boa para eles e continuaram. Outros tinham um certificado, né, ISO 9000, né, só para poder entrar numa concorrência. Mas, quando você ia lá ver, o cara não fazia nada daquilo. Né? Mas, então, na educação, a gente não tem esse, como é que eu posso dizer? Esse incentivo, entre aspas, né, de grandes compradores, ou grandes corporações, ou grandes exigências em cima das escolas, né, em cima dos grupos educacionais, para que eles tenham um bom sistema de gestão e façam uma coisa direita, né? E aí, quando a gente fala em sistema de gestão, tem a parte pedagógica, que é a mais importante, mas tem também a parte de administração da escola, da gestão dos ativos, né? Cuidar do edifício, né? Cuidar da escola, né? E aí não tem ninguém que faça isso, né? O MEC tem vários instrumentos, tem planos nacionais de educação e tal, mas a coisa vai meio assim, que não tem um dono, não tem alguém que cobre, que exija, entendeu? E aí o pessoal finge que faz e o outro finge que acredita, né? E aí nós estamos aí. Só que eu vou mostrar agora, né, que não está assim generalizado e não estamos tão perdidos assim. Tem um colega nosso da ABQ, o Cláudio, que ele sempre diz, quando a gente fala, a educação está uma porcaria, está isso, está aquilo, ele fala, está ruim, mas está melhorando. Eu vou mostrar para vocês que está melhorando. Não está melhorando o quanto que a gente gostaria, mas está melhorando. E aí, da onde que eu peguei, né, que eu falei, eu vou começar por aqui. Eu trabalho desde 92 até hoje no Comitê Brasileiro da Qualidade, onde foi feita e foi revisada as normas ISO 9000, 9001, 9004 e uma série de outras normas, né? E eu participei minha vida toda nisso, né? Ajudando, então eu conheço um pouquinho aquela norma, né? E aí, o pessoal da ISO falou assim, que estava nesse comitê da qualidade, né, de sistema de gestão, falou assim, acho que mais ou menos o que o Tadeu falou, se não tiver educação, a gente está perdido, né? E, pelo jeito, não é só aqui no Brasil que a gente sofre disso, né? Da questão da educação deficiente. Né? E aí, começamos a fazer uma norma de sistema de gestão para organizações educacionais, tá? Específica, porque tinha escolas que já estavam implantando sistemas de gestão, só que baseados na 9001. E aí tinha que fazer uma série de adaptações, traduções, porque a ISO 9000 ela foi muito... ela foi feita por, vamos dizer assim, por gestores, de pessoas de empresa, de indústria, da área de serviços, assim, do comércio, né? Então, era uma coisa voltada muito para produtos e serviços. E quando entrava na educação, era uma dificuldade para você fazer essa transição. E aí, o que aconteceu? Né? Juntou-se pessoas da área de gestão, né, tradicionais, né, de empresas, mas foram convidados também pessoas da área da educação, porque a gente precisa, porque nós não temos essa linguagem da educação, né? Assim como nós não temos uma linguagem da medicina, né? Assim como o pessoal não tem a nossa linguagem de engenheiro,
né? Nós, engenheiros, falamos umas coisas que o pessoal aí acha que é grego, né? Então, tinha que traduzir aquilo para a área educacional. E foi feita uma norma, que é a norma 21.001, e é essa que nós vamos passar a maior parte do nosso tempo conversando, tá? Ela foi publicada em 2018. Em 2020, nós publicamos a norma brasileira, a NBR ISO 21001, né, em 2020, e agora, em 2025, está saindo já uma revisão dessa norma 21.001. E nós estamos trabalhando para que essa norma seja publicada aqui no Brasil ainda esse ano, para a gente ficar assim coladinho, né? A outra nós demoramos, né, 2018, 2 anos, né, para a gente saber da norma, fazer a norma e tal. E na ISO, eles estavam disputando quem é que ia cuidar dessa norma. Ela começou na área da qualidade, mas tinha o pessoal da área de educação que falou, não, pô, esse negócio é sistema de gestão de organizações educacionais, é com a gente aqui, não é com o pessoal da qualidade. Aí a ISO, né, a Secretaria Central, né, lá eles tomaram a decisão, né, viram quem estava pleiteando e tal, e ficou na área da educação, no TC 232, que é um comitê técnico de educação, sistema de gestão, não é nada de sistema de gestão, não. Educação, não, serviços educacionais e aprendizagem. É isso, serviços educacionais e aprendizagem. E aí a ABNT, para acompanhar esses trabalhos, ela criou uma comissão de estudo especial para fazer o espelho desse TC, né? E eu migrei lá, quer dizer, migrei não, eu comecei a participar também dessa comissão de estudo especial aí, onde tem essa norma e tem outras normas da área da educação. Mas essa, para mim, seria a 9001 da área da educação. E eu falei, cara, vamos começar por aqui, né? Vamos começar pelas escolas. Não adianta eu querer, né, ver, o sistema educacional, o que está errado no sistema educacional? Sei lá. Eu não sou da área de educação, né? Se o pessoal não sabe, não sou eu que vou saber. E, de repente, não tem nada errado. De repente, são algumas questões, né, que, se trabalhadas de uma forma um pouco mais estruturadas, né, nas escolas, pode ser que a gente consiga coisa melhor. Tá? E aí eu fui ver onde é que já tinha acontecido isso. E eu vi o exemplo lá de Sobral, né? Vocês já devem ter ouvido falar lá de Sobral, né? E das escolas lá do Ceará, que a gente vai ver que são uma das melhores, né, que a gente tem hoje, né? Teve em Pernambuco iniciativas também, né? E essa iniciativa eu soube que foi começada pelo presidente da Philips, que se aposentou e passou em frente ao colégio de estado dele e ficou, assim, apavorado, e ele conhecia o governador na época, foi conversar com o governador e falou, governador, poxa, a gente tem que melhorar as escolas estaduais, né? Ele falou, tudo bem, o que você sugere? Ele falou assim, eu sugiro a gente fazer o que a gente fazia nas empresas, a gente tem que ter gestão. E vamos botar gestão nas escolas. E que foi mais ou menos o caminho que Ceará seguiu, tá? E que o grupo, né, Pitágoras, que agora é um maior ainda, eu não sei exatamente o nome, mas é um grupo enorme aí de Minas, né? Que eles também foram por esse caminho, tá? Então, a gente vai ver que tem iniciativas na área pública e na área privada. Na área privada, eu, particularmente, não tenho muito... não é que eu não tenho interesse, mas eu acho que melhorar a qualidade da educação no Brasil é melhorar a qualidade da educação pública, que é onde estão mais de 90% dos alunos.
porque o governo ele fez um trabalho bacana, né? Porque eu dizia, né, quando não estava estudando essa mais qualidade, falei, no meu tempo a educação era muito boa, todo mundo queria entrar em colégio estadual, colégio público, eram os melhores, só ia para colégio particular, quem não conseguia entrar em colégio público e tal. Aí um dia, um educador, né, me ouviu falando isso, falou assim, Renato, você está um pouco enganado, equivocado. Eu falei, como? Mas era melhor a educação. Ele falou, sim, só que ela era melhor para poucos. Na época, eram 40%, 45% dos alunos em idade escolar que estavam em escola pública, né? Os motivos eu não sei, né? Assim, provavelmente tinha pouca escola pública, ou sei lá o que era, né? Eu sei que o governo fez um movimento exitoso, né? De colocar, a meta era colocar todos em idade escolar na escola pública, todos que quisessem, né? E eles conseguiram, né, colocar 90%, né? Acho que mais, eu não sei o número exato, mas eu sei que é mais de 90% dos alunos em idade escolar estão em escola pública, né? Só que o que aconteceu? O número de escolas aumentou de uma forma assim exponencial, vou dizer assim, entendeu? E a escola, só que a qualidade da educação, aquela qualidade que tinha, não foi acompanhada, entendeu? Para o número, o Estado não estava preparado para essa quantidade de escolas, né? E aí começou, né, a trabalhar e tal, e a gente vê hoje o que está acontecendo, né? A gente tem escolas aí que dá até medo da gente chegar perto, né? E eu tinha um monte de casos para contar aqui, mas não vou contar, tá? Para a gente entrar agora no nosso curso. Mas eu quis fazer esse preâmbulo para a gente entender que, assim, eu vou focar aqui, né, eu gostaria de trocar ideias com vocês sobre essa questão da melhoria da gestão das escolas, tá? E essa norma ISO 21001, ela é uma norma, ela tem um sistema de gestão para organizações educacionais, né, que foi bem pensada, projetada e executada para a área educacional. E ela serve para a educação formal, porque esse comitê técnico da ISO 232, ele tem uma norma de sistema de gestão para organizações educacionais da área não formal, né? E aí são cursinhos, né, de treinamento, cursos de inglês, enfim, né, do que não é da área formal. A área formal é aquela do ensino básico, né, o ensino superior. O ensino médio, o ensino básico está dividido em fundamental 1, 2 e ensino médio, e o ensino superior é a graduação, mestrado e doutorado, né? Esse é a figura, né, do ensino formal aqui no Brasil, né? E aí eu penso muito, quando eu estou pensando muito no ensino fundamental, tá? Não significa que não pode ser usado no ensino superior, tá? Tanto que algumas pessoas, inclusive da UFRJ, falam para mim, mas aqui está tudo muito bem organizado, a CAPES, ela fiscaliza isso e tal. Eu acredito mesmo que o ensino superior público, né, ele, tem universidades, de excelência, né? Então, por isso que eu estou voltando o foco lá para o ensino fundamental, tá? Mas o que nós vamos falar aqui vale para todas as escolas, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês
algumas transparências aqui que eu fiz, só para ajudar a gente a conversar, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Janela. Isso aqui. Isso aqui. Vocês estão vendo aí, pessoal? O slide? Enfim, apareceu para mim aqui. Qualidade na educação, né? Beleza. Estou vendo aqui. Beleza, beleza. Então, é isso aí, né? E aí, quando eu vejo esse título Qualidade na Educação, eu não sei se é qualidade na educação ou educação de qualidade, né? E não sei distinguir, assim, muito a diferença, mas às vezes, eu uso até as duas coisas, né? E o que a gente vai ver aqui, né? Nós vamos ter 6 encontros, né? No primeiro encontro, que é hoje, a gente vai ver fundamentos da qualidade no contexto educacional. No nosso segundo encontro, nós vamos ver aplicações gerais do sistema de gestão para organizações educacionais, e aí a gente já está entrando na norma, e aí a gente vai falar requisitos de recursos, apoio e planejamento, a operação, né, que aí é a parte pedagógica propriamente dita, né, e tudo aquilo que lhe diz respeito. E o último encontro, nós vamos falar sobre avaliação de desempenho e melhoria, tá? Era para a gente ter um encontro por mês, mas por problemas pessoais de saúde, eu só pude começar agora, né? Então, aí o Evandro falou assim, não, então vamos fazer o seguinte, vamos botar 2 encontros no primeiro mês, né? No segundo mês, a gente coloca mais 2 encontros, aí você já fica equilibrado com os outros cursos aí que a gente está dando. E aí você faz o 5º encontro uma vez por mês, e o 6º encontro também seria o nosso último encontro. Ok? Então, é isso que a gente vai conversar, tá? E aí, né, eu quis apresentar para vocês aqui os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Todos vocês já ouviram falar disso, eu espero, né? Objetivo de Desenvolvimento Sustentável são aqueles objetivos que a ONU, né, se reuniu, né, com empresários, inclusive, com a sociedade civil organizada, com estadistas, né? E fala assim, bom, o que nós precisamos ter? Quais são os objetivos, né, que nós precisamos ter para o próximo século, para o próximo milênio, né? Então, tem 12 objetivos de desenvolvimento sustentável. E hoje, em termos de gestão e em outras questões também, tudo o pessoal faz questão de conectar com os objetivos de desenvolvimento sustentável. A qualidade não é diferente, né? Então, eles têm umas metas até 2030, né? Que aqui tem algumas que dizem, né, assim, diretamente ao nosso trabalho, né? Então, a primeira meta, né, desse 4º ODS, né, é garantir ensino fundamental e médio de qualidade e aprendizagem ao longo da vida. Rapaz, só para cumprir isso aí, eu já acho um troço, um desafio bem grande, né? O segundo aqui, da educação de qualidade, é garantir o desenvolvimento de qualidade no ensino infantil. Olha só, o mundo colocou o ensino infantil como uma prioridade também que temos que cuidar, conforme a gente conversou, né? Depois, assegurar a educação técnica, profissional e superior de qualidade também. Porque aí é a população, né, aqueles que vão
ser a força de trabalho, né? E né, a nossa sociedade que vai, né, dar a sustentação para o país, né? Aumentar o número de jovens e adultos com competências técnicas e profissionais para emprego, trabalho decente e empreendedorismo. Tá? Então, esse 4.4, ele tem sido bastante trabalhado, né? E eu vejo muito o grupo dos S, né? Senai, Senac, Sesc, o Sebrae, né? Muito empenhados nisso, né? E estão tendo muito sucesso. Tá? Outro, garantir a igualdade de acesso a todos em todos os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis. Hoje é que a gente está vendo alguma coisa sendo trabalhada nesse sentido, né? Então, hoje a questão da igualdade de religião, né? E igualdade em termos de preferência sexual, igualdade em termos racial, enfim. Hoje, aqui no Brasil, é até lei, né? Que se você não tiver, né, compatível com essa igualdade, né, sem preconceito, isso aí você é sujeito às penas da lei. Né? Aí, continuando aqui as metas de até 2030, aí já é garantir que todos os jovens e a maioria dos adultos, homens e mulheres, sejam alfabetizados e tenham conhecimento básico de matemática. Né? Então, aí já pensando naqueles que já estão aí, já avançaram, né? Na sociedade, né? E precisam, né? E não são alfabetizados ainda. Nós temos muitos analfabetos. Aliás, temos muitos alfabetizados, né? Que a gente chama analfabeto funcional, ou analfabeto funcional, né? Ele está lá num determinado nível, terminou o segundo grau e tal, segundo grau não, o ensino médio, mas não aprendeu nada, né? O cara, às vezes, não sabe nem fazer uma conta, né? Garantir o conhecimento e habilidades para promover o desenvolvimento sustentável, tá? E aí a gente tem que aprender o que é sustentável, né? O que significa desenvolvimento sustentável. Construir e melhorar instalações físicas para a educação. Isso aqui eu grifei porque nós estamos devendo muito aqui. Né? Eu arrisco dizer que a maioria das nossas escolas públicas, elas têm instalações físicas deficientes. Né? Tem uma aí que já venceu, que era até 2020 ampliar o número de bolsas de estudos, né? E aumentar o contingente de professores qualificados, inclusive por meio de cooperação internacional. Então, vocês veem que aqui, né, só nesse ODS de educação, é um mundo isso aqui. Né? E eu, particularmente, né, estou focado nesse 4.1 e 4.2. Tá? Se bem que tudo que a gente falar aqui vale para o resto. Né? Vale para uma educação técnica, profissional, vale para o ensino superior, vale para tudo. Tá? E aqui eu trouxe alguns números. Isso aqui eu tinha levantado em 2019, né? Que eu preparei uma apresentação sobre educação, e aí tinha uns números aqui, né? Acesso à educação, né? Então, 1/3 das crianças de 0 a 3 anos frequentam as creches,
um quarto de jovens de 18 a 24 anos, já completaram o ensino superior, né? Enfim, tem alguns números. Mas eu selecionei alguns aqui, né? Por exemplo, a questão do analfabetismo funcional, 2019 e 2025 continua igual. Isso não mudou nada, por enquanto, né? Ou seja, nós não melhoramos, né, a qualidade da educação fundamental, né, educação básica, tá? Então, isso está igual. Agora, tem um outro indicador aqui que falava o seguinte: 20% dos professores da educação básica não têm curso superior. E apenas 35,7% faz formação continuada, né? O número que eu consegui agora em 2025, da Unicef, né, no Brasil, esse número baixou para 10%. Então, nós já temos mais professores, né, com curso superior, né? Então, isso já demonstra que melhorou um pouco, né? Agora, tem que ver também a qualidade desses professores, né? E se eles estão tendo condições também de exercerem a profissão deles como se deve, né? Aqui, falava em termos de infraestrutura e dizia que mais da metade das escolas de ensino fundamental não tinham laboratórios de informática, né? Hoje, esse levantamento de 2025 diz que 81% das escolas públicas têm laboratório de informática. Só que apenas 59% são utilizados. Então, está quase igual o que era em 2019. Tem 81%, mas só 50%, 60% é utilizado, né? E aí eu vou me permitir contar um caso pessoal, que a minha esposa chegou um dia em casa com um notebook novinho, né? Um notebook novinho, e eu perguntei para ela: puxa, que legal, de quem é esse notebook? Eu falei: meu. Ah, é seu? Você ganhou de quem? Não, foi na escola. Ah, você fez alguma coisa especial? Foi premiada? Foi sorteada? Não, não. Isso aqui o governo deu para todos os professores do estado do Rio de Janeiro. Falei: caramba, que legal, hein? E aí, o que vocês vão fazer com esse computador aí, com esse notebook? Vocês têm algum programa, algum projeto, algum trabalho já começado, né? Não, eles falaram que vão botar alguns cursos aí na internet para a gente fazer, né? Olha, cara, o máximo que eu vi eles utilizarem isso, né, minha esposa, pelo menos, era lançar nota no sistema lá que ficou conectado lá com esse trabalho aí. Mas em termos de educação, cara, nada, zero. Minha esposa nem aprendeu direito a usar o computador. E eles nem previram fazer a atualização desses computadores. Tanto que vocês imaginam o que aconteceu com esses computadores, né? Depois de uns 2 anos, foi tudo para o lixo, né? Então, quer dizer, e aí, por isso que eu digo que o Brasil, eu acho que é um país extremamente viável, cara. Porque com o desperdício que a gente tem, né, com as besteiras que a gente faz, né, a gente ainda tem uma economia bem razoável, né? Então, o pessoal lá de fora não entende muito bem nós brasileiros, entendeu? E às vezes nem eu entendo, né? Mas o fato é esse. Agora, vocês imaginem se essa massa de pessoas
semi-analfabetas, né? Se a gente conseguir, né? A gente estava conversando aqui, né? Um trabalho, se a gente começasse hoje, daqui uns 10 anos a gente teria, né? Um trabalho bem feito, como foi feito na Coreia do Sul, na Finlândia. A Coreia do Sul foi um projeto de Estado de 20 anos, tá? Que eles tinham uma condição pior que a nossa até. E hoje a Coreia do Sul faz parte lá dos tigres asiáticos, eles concorrem aí em igualdade de condições, né? Com o Japão, com China, com Estados Unidos, né? A Coreia é uma potência hoje, né? Então, lá em 1990, né, se o Brasil tivesse ouvido o presidente da Siemens, né, vou chamar Siemens, né, não sei se foi, mas se tivesse ouvido ele, e naquela época a gente tivesse começado um trabalho na qualidade, na educação, né, olha, 1990, nós estamos em 25, 35 anos, olha só, quanto que a gente podia ter feito. O grupo do governo federal, né, que estava cuidando desse sistema de gestão da qualidade, eu, inclusive, né, a gente foi lá conversar com o MEC. E o MEC olhou aquilo, não entendeu nada, entendeu? Ou fez que entendeu, mas fez ouvido de mercador, o fato é que não aconteceu nada, né? E aí, hoje, eu acho que a culpa foi nossa. Nossa, que eu digo, das pessoas da área da qualidade, sabe? Eu não sei se vocês já estavam aqui quando eu comentei de um artigo que um colega nosso aqui da ABQ está escrevendo, e ele tem um autor que diz que tinha que ter, né? Tinha que ensinar coisas, poucas coisas, mas que fossem fundamentais para aquela área, né? Então, nós provavelmente chegamos lá no MEC falando a linguagem da qualidade. E aí, cara, os caras ficaram olhando para a gente como se a gente fosse marciano, né? E é o que acontece em muitas empresas, né? Que vem o pessoal da área da qualidade, né? Hoje, graças a Deus, parece que mudou isso, né? A área da qualidade tomou consciência e tem empresa que nem tem área da qualidade para não correr esse risco, né? Tem um sistema de gestão, né? E as pessoas trabalham, e tem gente que já está quer até acabar com essa palavra qualidade. Mas aí é querer, sei lá, jogar fora uma coisa boa porque você não entende ou não explicou direito a coisa, né? Então, isso é o que está acontecendo, e é o que aconteceu aqui, né, com esses laboratórios de informática, né? E, enfim, né? Nós melhoramos? Melhoramos. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui, né? O IDEB, né, é um indicador, muita gente diz, é um indicador que não é bom, que é isso, que é aquilo, mas é um indicador que a gente tem e que consegue fazer alguma distinção entre as escolas, e dá para fazer essa distinção, tá? O IDEB, ele se calcula assim, é o aprendizado multiplicado pelo fluxo. O aprendizado, o que é? É o quanto os alunos aprenderam, né, no período, né? E isso tem uma prova, é o SAEB, né, que dá uma nota aí de 0 a 10. E o fluxo é de 0 a 1, é um percentual isso, né? É o percentual de alunos que passaram de ano. Eu, olhando isso, eu me lembro muito de quando eu estava na Petrobras. A gente tinha indicadores também, e a gente geria as nossas unidades operacionais, né, com indicadores. E um desses indicadores era o indicador de manutenção, que a gente media assim, quanto menos gastar em manutenção,
significa que o pessoal está cuidando bem dos equipamentos. E por isso eles estão quebrando menos, então a manutenção está melhor, né? E aí houve uma unidade nossa que começou uns 2 ou 3 períodos aí, sendo uma das melhores, né? O índice de manutenção dela era altíssimo. Só que aí, sabe o que aconteceu? Os caras pararam de fazer manutenção em tanque de armazenamento, que é um dos maiores custos da manutenção, que é fazer manutenção de tanque. E aí o tanque começou a furar. E foi aí que fomos perceber, né, que estávamos enganados na forma da gente ver isso. E aí criamos outros mecanismos para evitar isso. Com o IDEB, eu vejo uma coisa muito parecida, cara. Tudo bem, você faz o SAEB, aí você tem, né, aqui o SAEB, né, aqui o aprendizado, né, e tem um valor aqui, e você tem um fluxo aqui que significa o percentual de alunos que passaram de ano. E vocês já ouviram falar, né? Eu aqui estou me voltando ao Tadeu, porque o Tadeu falou que tem esposa que é professor e tal, né? Então, mas isso vale para todo mundo, né? Vocês já devem ter ouvido aquela coisa, né? Que o aluno passa, às vezes, sem saber, né? Tem um cunhado meu que era professor de física, no ensino médio, e o diretor da escola veio falar com ele que ele tinha que passar pelo menos 90% dos alunos. Ele falou, tudo bem, eu vou passar, desde que eles estudem. Porque os caras não estudam nada, não querem aprender, não querem saber. Ah, não, você tem que dar um jeito de passar 90%. Ele falou, tá bom, então está aqui a minha carteira, eu vou abrir uma loja e vou parar de ser professor, porque eu não vou passar aluno dessa forma, né? Então, essa coisa do fluxo aqui, veja bem, pessoal, não vão sair dizendo aí que todo mundo passa sem saber nada, né? Não é isso. Mas é uma tentação, né? Então, aqui, o IDEB de 2023, o IDEB de 2007 foi 4. De 2023 foi 5,7. Tá? Aumentou o IDEB. Tá? Então, eu não tenho os dados daqui do 4, né? Como é que foi. Mas, aí, eu vou pular essa aqui, depois eu volto nessa daqui. Quero mostrar primeiro isso. Né? Isso aqui é um mapeamento do IDEB de cada estado. Isso aqui foi em 2019. Então, em 2019, nós tínhamos 6 estados em que tinham o estado, né? Tinham o IDEB do estado, né? Menor do que 5, eram 6 estados. Entre 5 e 5,9 tinham 13 estados. Né? Entre 6 e 6,9 tinham 7. Já estava melhorando. E maior que 7 não tinha nenhum. Tá? Mas a gente vê aqui os azuizinhos, né, que já tinha umas notas aqui, né, que eu diria razoáveis, né, são medianas, dá para passar de ano. Né? Essas aqui estão próximas de não conseguir passar, e essas aqui não passariam. Né? Tá? Aí eu fui ver o IDEB, né, onde eu consegui uns dados aí, de 2023. E lembre-se, 2023 já foi
acho que já o final da pandemia, né? Então, entre 19 e 23, teve uma pandemia aí pelo meio do caminho. E olha só como melhorou, né, a questão dos IDEBs nos estados, né? O menor que 5, né, que eram 6 estados, diminuiu para 2. O na faixa de 5, né, que era 13, aumentou para 14, melhorou um pouquinho, né? O de 6 a 6,9, né, eram 7, foi para 8. E o maior que 7, olha só, tem 2 estados aqui que se destacaram com o IDEB maior que 7 em 2023, que foi o Ceará, né, com aquele trabalho que eu comentei com vocês, de Sobral, e depois o governo acatou aquilo e colocou aquilo nas escolas aqui do Ceará. E aqui no Paraná, né, o Paraná é um estado que eu não sabia que ele tinha um IDEB assim tão alto, né? Até eu conhecer um pessoal de Maringá, né, e que tinham lá, se consideravam, né, um dos lugares que tinha melhor educação, né? E agora, vendo o IDEB do Paraná como um todo, né, eu estou vendo que tem uma razão de ser, né? Agora, vocês vejam, estados como São Paulo, né, que a gente costuma dizer que é o motor do país, não sei o quê, não sei o que lá, né? Minas Gerais, né? Aqui, Espírito Santo, e olha aqui, Tocantins, Goiás, né? E aqui em cima nós ainda temos o Piauí, né, que tem um dado grande, né? E aqui, olha, em Pernambuco, não, aqui é Ceará, esse aqui é Pernambuco, Pernambuco tem 6,2, né? Mas já estão numa faixazinha melhor, né? Então, vocês vejam aqui que tem pelo menos 3 estados que estão numa condição melhor, né? Pernambuco é onde eu falei que o governador começou um trabalho, e eles conseguiram avançar, porque o governador daquele mandato, né, ele fez o governador do mandato seguinte, ele teve condições de continuar. Porque esse negócio da educação, ele complica um pouco também, escola pública principalmente, né, por conta dos governos, né? Aqui no Rio de Janeiro mesmo nós fizemos um trabalho, né, em 2005, de melhorar a qualidade das escolas, qualidade da educação das escolas. Um trabalho que foi bom, né, foi exitoso, né, tivemos aí 20 escolas que participaram, dessas 20 escolas, né, estava naquela vibe de Prêmio Nacional da Qualidade, e a gente tinha os prêmios estaduais. Então, de 20 escolas, né, 17 receberam algum tipo de premiação. Menção honrosa, bronze, prata, né? Enquanto que antes de fazer isso, não tinha nenhuma escola que se candidatava a fazer isso. Teve uma ou duas que apareceram, né? E que aí, quando nós fizemos esse trabalho, né, a coordenadora falou assim, o que a gente pode fazer? Eu falei, ó, vamos botar uma meta para a gente. O ano que vem nós temos que ter no mínimo 10 escolas aí, né? Aí ele falou, oh, tá legal, mas como é que a gente vai fazer para ter 10 escolas aí? Aí nós montamos um projeto para levar a gestão para as escolas.
Mas aí só esse capítulo já é muito grande para a gente conversar. Tá? Então, o que eu quero dizer, assim, é possível fazer, né? Mas precisa deixar que as escolas trabalhem, né? E que elas tenham recursos para trabalhar, né? E que elas tenham uma orientação e uma cobrança também, importante a cobrança, né? De resultados. Agora, eu vejo muito estabelecerem metas, né? Vamos, a meta agora é a gente chegar no IDEB de 6,9. Tá bom. E o que está sendo feito para chegar no IDEB de 6,9? O que está fazendo de diferente de passar de 6 ou de 5,9 para 6,9? Né? Então, tinha um cara aí famoso que dizia o seguinte: se você continuar fazendo as coisas da mesma forma que você fazia, os resultados que você vai ter são os mesmos. Não vai mudar. Você tem que fazer alguma coisa diferente. Né? E aí é que nós entramos. Né? Nós entramos aí, né? E agora eu vou voltar nisso aqui, né? Que é o sistema de gestão para organizações educacionais, que é a norma NBR ISO 21001. Tá? E aqui a gente tem, né, começando o sistema com o contexto da organização, necessidades, expectativas, requisitos, para ter lá no final a satisfação do aluno, do professor e outras partes interessadas, e produtos e serviços educacionais que atendam a essas necessidades, expectativas e requisitos, né, dessas partes interessadas. Né? Tem que saber satisfazer isso. E aí o sistema, para quem conhece a 9001, vai ver que é exatamente o mesmo. Né? Tem uma parte de planejamento, né, de toda a organização educacional, tá? Não é só o planejamento da parte pedagógica. Né? Então, aqui, a gente vai ver que é aquele ciclo PDCA. Né? O pessoal da área da qualidade sabe que é um ciclo virtuoso, né? Que Deming, né, que foi um dos pais, aí a gente vai ver adiante, né, que ajudou nisso, né, e popularizou isso. Aí tem a operação, né, que é onde tem a parte, vamos dizer assim, numa organização educacional, né, a operação, né, eu ia perguntar o que vocês acham que é a operação, mas não tem dúvida, né, que o processo principal, o processo-chave de uma escola, qual que é? Vocês podem responder. Eu sei que essa, naquela, quem quer ser o milionário, essa seria a primeira ou segunda questão da prova. A operação, acho que é exatamente você ministrar a aula, né? Exatamente. É o processo de ensino-aprendizagem, né? É que nem numa fábrica, num prestador de serviço, né? Numa fábrica, a operação é onde você faz o produto. E aqui, eu estou fazendo essa comparação, mas se tivesse muito educador, eu não faria, né? Eu sei que não tem muito educador aí no nosso grupo. Mas eles falam, mas isso você está comparando a educação com uma fábrica? Eu poderia dizer que sim, mas ao mesmo tempo dizer que não. Porque você fazer, né, construir alguma coisa física, né, prestar um serviço de um serviço de contabilidade, prestar um serviço jurídico, né? Isso tem uma diferença abissal, né, de você,
né, transformar pessoas. Porque o processo de ensino-aprendizado, ele está transformando pessoas, né? Então, esse é o processo de operação. E aí, tem a avaliação de desempenho. A gente vai ter que ver, o planejamento foi bem feito? A operação fez conforme o planejamento? O planejamento, aquilo que foi feito de acordo com o planejamento deu certo? Não deu? E tal, né? Tem que fazer todas essas avaliações, né? E aí, a partir dessas avaliações, né, você vai agir, né? O que não deu certo aqui, né? Pode ser desde aqui. Às vezes a gente identificou mal as necessidades, expectativas, requisitos, né? Isso levou a um planejamento ruim, ou o planejamento foi ruim, ou a operação foi ruim, porque ela não fez como o planejamento dizia, ou fez como o planejamento dizia, mas o planejamento não fez legal. Então, aqui você tem que agir e fazer a melhoria, né? Quando você faz uma avaliação de desempenho, e aí você vai ver que você tem indicadores de processo, indicadores de desempenho. Indicadores de processo são aqueles que você vai acompanhando enquanto você está fazendo a coisa, para não chegar lá no fim e falar, ih, deu errado, né? Processo de ensino-aprendizado. Se você não for acompanhando o aluno, né, ao longo do tempo, né, quando ele terminar vamos dizer assim, o ensino fundamental, que hoje é até o 9º ano, ele acabou o ensino fundamental, vamos ver como é que o aluno ficou. Aí o aluno, não aprendeu quase nada. Poxa, mas como é que ele não aprendeu quase nada? Pai, se você não acompanhou o aluno, não, você não... Tudo bem, fez provas, fez aquele negócio todo, mas, sabe, não teve uma ação em cima daquilo, né? O que é o que hoje muitas escolas, inclusive públicas, estão fazendo, né? Que é olhar os alunos, aonde que eles estão tendo dificuldade, quem está tendo dificuldade, né? E estão recuperando esses alunos. Inclusive, os alunos que não vão à escola, né? Tem o que eles chamam de busca ativa, né? Ir na casa dos pais para saber por quê e tal, qual é o problema, se tem algum problema. Enfim, esse é o ciclo, né, de aprendizado, né, do sistema de gestão. E aí, esse sistema de gestão, ele tem que ter uma liderança, né, que dê o norte, né, que dê as diretrizes, as orientações para que todo o sistema funcione, né? E aqui tem mais um item aqui. Cada número desse aqui, tá, é uma seção de requisitos da norma, dessa norma, tá? Aqui eu pulo do 6 para o 8. Mas tem o 7, né, que é uma seção grande, e que fala sobre os recursos necessários para a escola, principalmente para o ensino-aprendizagem, a competência necessária para todo mundo, principalmente para os professores, a conscientização, né, do quão é importante, né, esse sistema está funcionando, né, e o quão importante cada uma dessas áreas é importante para se chegar nesse resultado, né. Comunicação, essa parte de comunicação é uma parte que ela é problema em quase todas as organizações, tá? Em quase todas as organizações. Então, aqui tem, porque você precisa comunicar o que você quer, né? Vamos dizer, a gente implanta o sistema de gestão, tá, bacana. Não fala nada para o pessoal da operação, nem no planejamento. O que você está fazendo? Aí, daqui a pouco, chega lá um sujeito querendo saber, né, quantos alunos tiveram notas menor que 4 e quantos tiveram acima de 8.
Aí o cara tem lá um monte de aluno e fala, mas eu tenho que contar isso agora? Não, mas isso faz parte do sistema de gestão, não sei o quê. Mas que sistema de gestão? Né? Então, essa parte de comunicação, ela tem uma coisa muito importante. E uma última coisa aqui de apoio, né, é a questão da informação documentada. Que quando surgiu a ISO 9000, né, lá nos idos de 1987, isso aqui gerou uma burocracia enorme, porque o pessoal achava que tinha que escrever tudo que fazia e fazer tudo que escrevia. Então, cara, virou não, uma coisa absurda, né, de documentos. E aí foi indo com as revisões e tal, e hoje, o que se exige de informação documentada, né, assim, e que seja registrada mesmo, são poucos documentos. Né? Agora, a informação documentada não é só aquilo que está no papel. Né? Informação documentada é aquilo que foi aprendido pelas pessoas. Informação documentada é aquela que estão nos sistemas operacionais da organização. Tá? Então, a gente vai ver informação documentada aqui, e em cada sessão dessa, vai dizer aonde que precisa ter informação documentada. Tá? E aí, né, aqui eu fiz aquela pergunta aqui no chat box, né, que é qualidade. Né? E aí, né, eu perguntaria a vocês, né? Não vou perguntar a vocês nada, porque nós estamos já 23 minutos do final do nosso encontro de hoje, nós já vamos conversar direto. E se vocês tiverem alguma observação, vocês me digam. Né? Então, nesse encontro, a gente vai ver o que é a qualidade, a história da administração organizacional, a evolução da gestão da qualidade, uma visão geral de uma organização educacional, os macroprocessos de uma escola e, por fim, vamos deixar uma atividade prática, né, para vocês fazerem, né, entre esse encontro e o outro. Né? Então, vamos lá. O que é qualidade? Né? Então, a inteligência artificial, o Chatbox, falou o seguinte, que qualidade é um conceito amplo que pode ser definido de várias maneiras, dependendo do contexto em que é utilizado. E é isso mesmo. E aí ele coloca, ele mesmo, né, ele já coloca. No contexto organizacional, que é onde o Chatbox viu que é mais usada essa palavra qualidade de uma forma assim estruturada, ele fala assim, no contexto organizacional, é o grau em que um produto, serviço ou processo atende a expectativas, necessidades ou requisitos dos usuários ou consumidores. Tá? Lembra? Então, tem aquela primeira parte, né? Que você tinha as necessidades, expectativas, e o final, que era a satisfação dos alunos, etc, etc. Né? E aqui, no contexto das organizações, ainda pelo Chatbox, vocês têm a questão de atendimento a requisitos, satisfação do cliente, reprodutibilidade, melhoria contínua, desempenho, confiabilidade, durabilidade, compatibilidade e até estética. Né? Até aqui, eu penso que, vou perguntar, vocês têm alguma dúvida? Né? Ou discordam de alguma coisa, ou gostaria de acrescentar alguma coisa? Então, pelo silêncio, eu vi que está tudo legal, né? Aí, aqui,
a gente ainda tem uma outra definição de educação, que é o processo de desenvolvimento de capacidades físicas, intelectuais e morais de um indivíduo, visando sua integração na sociedade. Já mudou um pouquinho. É um direito fundamental que envolve o ensino e a aprendizagem. Busca o desenvolvimento intelectual e a formação do cidadão. Quando eu li isso, eu me lembrei de uma apresentação que eu fiz na Universidade Federal Fluminense, na Faculdade de Educação. E fui falar de uma norma de educação e treinamento. E aí, cara, quase que eu saí apedrejado de lá. Porque eu dei uma definição de competência e tal, né? E eles falaram, não, mas isso não é isso, porque a competência ela vem da educação, e a educação é você formar cidadão. Aí eu concordei com ele, sim, eu concordo. É a formação. Mas como é que forma um cidadão? Rapaz, aí foi um barata-voa que ninguém conseguiu me explicar. Ou se explicar, eu não entendi nada. Né? E aí, no chatbox, ele continua: a educação não se limita à escola, abrangendo também o ambiente familiar e social, e é essencial para a transformação social e o desenvolvimento pessoal. Então, aqui já foi um outro recorte que o chatbox, um outro local que ele foi buscar essas informações. Tá? E o sistema educacional brasileiro, né? Só para a gente recordar, né? Tem educação básica, que a gente falou, infantil, fundamental, médio, superior, curso de graduação, pós-graduação e extensão. Né? E isso existe nos níveis federal, estadual e municipal, né? E cada esfera tem as suas responsabilidades específicas. Né? Então, aí, no chatbox ainda, perguntei, né, como que era composto o sistema educacional brasileiro. Aí ele falou que era de instrumentos e ferramentas para avaliação, gestão e organização, dentre os quais se destacam o censo escolar, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, que é o SAEB, o Exame Nacional de Ensino Médio, ENEM, e o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. Além disso, tem a Base Nacional Comum Curricular e as diretrizes curriculares nacionais, que são fundamentais para a organização dos currículos e conteúdos. Tá? Eu não conheço nada disso. Tá? Alguns educadores me dizem que essa Base Nacional Comum Curricular, ela carece de um aperfeiçoamento. Lá, o pessoal de Sobral usa a Base Nacional Curricular modificada, né? Aumentada, né? Com coisas que é aquilo que eu tinha comentado, né? Que o pessoal precisa saber mesmo, entendeu? E não estava ali na Base Nacional Curricular. Mas, enfim, isso é o que existe aí no nosso sistema. Agora, imagina se você quiser trabalhar no sistema educacional. Não, vamos fazer um sistema de gestão da qualidade para o sistema educacional brasileiro. Possível. Né? É impossível, essa palavra impossível para mim é meio, assim, não sei, não me soa bem, mas é muito difícil. Né? E aí, essa norma 21.001, ela não define o que é educação, mas ela define serviço educacional. Tá? Ela tem uma parte toda de vocabulário, né? E aí ela fala que serviço educacional é um processo que apoia a aquisição e o desenvolvimento da competência dos alunos através do ensino, da aprendizagem ou da investigação. Então, esse é o que eles chamam de serviço educacional, ou seja, o que é feito numa organização educacional.
E esses números entre parênteses, né, é onde tem a definição de processo, definição de competência, definição de aluno, definição de ensino, tá? São esses números aí. E ainda na ISO 9000, eles falam que uma qualidade, ele não define exatamente qualidade, mas a ISO 9000 ela fala o seguinte, que uma organização focada em qualidade promove uma cultura que resulta em comportamentos, atitudes, atividades e processos que agregam valor através da satisfação das necessidades e expectativas dos clientes e de outras partes interessadas. Então, de um modo geral, todos falam mais ou menos a mesma coisa, né? Fala em cultura, que resulta em comportamentos, atitudes e atividades, processos que agregam valor através da satisfação das necessidades e expectativas dos clientes e outras partes interessadas. Aqui, se você substituir essa palavra cliente por aluno, né, ela cabe bem. Só que se numa escola você falar que aluno é cliente, você é pedir para ser expulso daquela escola, né? Mas isso é o que a ISO 9000 fala. E na área industrial, né, tá tudo muito certo, né? É por aí mesmo. Uma fábrica tem cliente, né? Um serviço de contabilidade tem cliente, né? E por que um serviço educacional não tem cliente? Porque, na realidade, o que está se fazendo, porque o cliente, ele é, ao mesmo tempo, o objeto do processo que está sendo transformado. Olha só que interessante, né? Então, o cliente, né, no serviço educacional, ele se confunde com o processo de ensino-aprendizagem, né? E aí esse cliente, esse estudante, precisa ficar satisfeito, né? Partes interessadas pertinentes, e essa palavra, esse termo, partes interessadas, vocês vão ouvir muito, né? E aqui são aquelas que fornecem risco significativo para a sustentabilidade organizacional se as suas necessidades e expectativas não forem atendidas, né? Então, por exemplo, agora só para a gente, deixa eu ver aqui uma coisa, para a gente dar uma aliviada no que nós estamos conversando, numa escola, eu queria saber do... O Alexandre entrou depois que a gente se apresentou, né, Alexandre? Você está aí ainda, Alexandre? Tô aqui. Ô, rapaz, tudo bem? Tudo jóia. O Alexandre é nosso colega aqui mas para ele não vale essa pergunta, né? Mas eu vou fazer para o Alexandre mesmo. Alexandre, o que você me diria que é uma parte interessada de uma escola, além dos alunos, obviamente, dos pais, né, obviamente, dos professores, que é uma parte interessada também, né? Que outra parte interessada a gente poderia pensar e teria que cuidar numa organização educacional? Olha, a gente tem eu colocaria, né, uma delas, as empresas que vão receber esses alunos no futuro. Porque um trabalhador, é importante que ele tenha uma boa base de conhecimento em qualquer área que ele for atuar no futuro. Perfeito. É Até isso para mesmo. ele saber como ele vai gerir as finanças dele, como é que ele vai reconhecer
as ferramentas que ele vai usar no trabalho, como é que ele vai escolher a melhor oportunidade de trabalho. É isso aí. Então, olha só o que o Alexandre falou, né? Uma parte interessada é o mercado de trabalho, né? Que esses alunos vão sair e vão fazer alguma coisa, né? Não vão ficar inúteis, né? Assim, na sociedade, né? Pelo menos espera-se que não. E aí a escola, ela tem que dar minimamente, né, condições dele trabalhar. Eu conheci uma loja em São Paulo que ela estava querendo contratar 2 pessoas para ser estoquista. E aí fizeram, né, lá uma seleção, né, abriram lá, né? Mas eles tiveram uma dificuldade para achar pessoas que soubessem minimamente ler, escrever e fazer conta. Tiveram muita dificuldade. Em São Paulo, hein? Então, quer dizer, não estão preparados. Mas vamos lá, que outra parte interessante? Desculpa aí Pois não. porque eu já dei aula em ensino médio. Quem é que está falando? Eu aqui, Bento. Ah, o Bento. É que você está com o G7 porque é da minha empresa. Legal. O papel da escola é preparar para a vida. Isso. O papel da universidade e da faculdade é preparar para o mercado de trabalho. Entendeu? Mais ou menos, né? Mais entendeu? ou menos. Mas porque há um contrassenso aí. Porque, por exemplo, eu já fiz certificações aí por empresas e por pessoas do mercado, o que eles disseram 90% das universidades e faculdades do Brasil não preparam para o mercado. Então está havendo um contrassenso aí. Porque eu dou aula em faculdade hoje e eu tenho que dar aula, o MEC está exigindo dar aula de coisas que o ensino médio e o fundamental que deve dar. Por exemplo, coisas sobre racismo. Então está havendo uma coisa assim, porque quando eu dei aula, eu fiz licenciatura. Então o objetivo lá era ensinar para os alunos a preparar para a vida. Porque eu não sei se o cara vai ser engenheiro, se o cara vai ser médico, se o cara vai ser. Eu não sei. Não sei o que é. Então o menino não sabe. Isso aí. Entendeu? Ele vai procurar saber quando ele vai chegar no ensino médio, lá no final, é que ele vai saber. E às vezes ele entra na faculdade, tranca o curso e vai fazer outra coisa. Isso aí. Entendeu? Então ele não sabe ainda. Entendeu? Então o foco maior do ensino fundamental das escolas é preparar ele para a vida. Entendeu? É isso, ele saber o que é sustentável, saber as finanças dele, o que ele tem que fazer. Entendeu? Entendeu? Porque colocaram, eu achei uma burrice tremenda que tiraram isso no passado da escola, colocaram um tempo para cá, entendeu? Muitas coisas da educação que tinha, tiraram e agora estão tentando recolocar. Outra coisa, não está se reprovando mais, porque tem diabo de conceito de classe que você tem que passar 80% dos alunos, 80%, 90%, boa parte das escolas tem isso, tá? Infelizmente. Então, não, porque você vai reprovar, você vai, digamos assim, denegrir o aluno, o aluno vai ficar triste, não sei o quê. Sim, mas você tem que preparar para a vida, pô. Ele vai passar por dificuldade na vida, entendeu? E essas escolas aí que o senhor falou, são escolas de grandes centros, que têm uma visão diferente. Escolas de interior aí, que eu vejo, é uma realidade totalmente diferente. O IDEB aí, esses dados aí, eu, sinceramente, poucos aí eu confio. Tá? Eu confio, porque são dados grandes centros aí, de cidades mais desenvolvidas, de alguns interior, tem escolas públicas boas, mas de interior, aí, pelo amor de Deus, não tem mínima estrutura. Eu dou aula na faculdade aqui do interior da Bahia, e pelo amor de Deus, a qualidade do ensino médio, os meninos não sabem nem escrever direito. E ainda mais, o ano letivo é 160 dias, tá? A escola começa, o ensino lá começa em março, termina em novembro. Depois passa um gincana, os professores preenchem lá o diário, como se desse aula, e não deu aula. Entendeu? Os alunos entram lá na faculdade sem saber escrever. Então, essa é a realidade do interior do Brasil. É essa. Entendeu? É verdade, é verdade. É por aí. Não, entendeu? olha, isso tudo que você está falando, cara, é o que a gente sente e o que a gente sabe que acontece e é o que a gente está querendo ajudar a transformar, tá? Isso que você falou, né, da faculdade, que o cara chega lá
e não sabe nem fazer uma conta, não sabe escrever um negócio, a gente chegou a comentar aqui antes, né? E realmente, uma das partes interessadas principais é preparar para a vida, e se essa vida, né, na sequência, for uma universidade, né, ele quiser fazer um curso superior, é isso aí. Mas o sujeito, ele precisa ser trabalhado também, porque às vezes muita gente precisa sair do ensino médio e trabalhar. O cara não tem condição de fazer ensino Mas aí superior. o que acontece é o seguinte, ele vai ter que fazer um curso técnico, que, por exemplo, o ensino médio, ele vai trabalhar de quê? De caixa Rapaz, eletrônico? ele pode trabalhar numa loja, ele pode trabalhar em vários, assistente administrativo, ele pode trabalhar um É monte de porque coisa. vai para todo mundo, porque daqui a pouco a IA vai substituir. Porque aqui, por exemplo, caixa de supermercado aqui não vai ter mais. É. Entendeu? Mas Aí isso você já está falando de uma transformação que a gente está então, sofrendo agora, e muito grande e muito rápido. porque o Brasil, não só o Brasil, como alguns países aí, tem que tomar cuidado com isso, porque se não preparar esses estudantes para pensar, porque antigamente, há muitos anos atrás, o mercado de trabalho absorvia. Caixa eletrônico, caixa de banco, não sei de quê, não sei de quê. Daqui a alguns anos, uns 30 anos, 40 mais na frente, não vai ter esse emprego mais, não. Você tem O toda a banco, por razão. exemplo, o Bradesco agora fechou não sei quantas agências. É. Entendeu? Não, Então, você tem toda a razão. Inclusive, a tecnologia hoje, com a inteligência artificial, tem sentido você ensinar quais são os afluentes do Rio Amazonas. Eu não sei se se ensina ainda isso. As capitais dos estados ou dos países, isso o cara com 2 cliques ele vê na hora. só que, por Então, exemplo, o cara hoje ele tem que tem mais. aprender a pensar. Eu tô com minha filha, por exemplo. Se não tiver o celular na hora, precisar. Não, tudo bem, mas o cara vai dizer assim, para que eu estou aprendendo isso? Aí tem que Né? justificar. Aí cabe o professor justificar. Aquele negócio né, de poucas coisas que interessam. Né? Para Tem que eu que, preciso saber aí quais tem que são os justificar. afluentes do Rio Amazonas? Entendeu? Teve um caso Para nos um Estados cara lá de São Unidos Paulo. que, que teve uma avalanche, os mineiros ficaram soterrados no Alasca. E aí, como se comunicar com eles lá embaixo? Sabe como foi? Tinha um tubo de ventilação de aço, foi por código Morse. Não tinha outro jeito de se comunicar. E aí, vamos esquecer do código Morse? Não, Se a tecnologia não tiver. não estou falando isso. Mas não vamos esticar Entendeu? essa conversa, senão a gente não Mas dá oportunidade dos outros falarem. eu acho que uma das grandes partes interessadas disso aí é a própria sociedade, não é? A própria sociedade, quando a gente vai criando a cultura de um país, a nossa cultura que tem se modificado muito, eu acho que a sociedade é uma das grandes partes interessadas de uma educação de qualidade. A sociedade em geral, né? Em tudo que a gente possa ver, não é só a empresa, que é uma coisa muito específica, mas em tudo que a gente possa ver. Hoje você discute aí o STF falando em proteger as pessoas contra fake news, esse negócio todo, isso nada mais é do que falta de cultura, falta de conhecimento da população, que não sabe interpretar, sabe, ver qualquer coisa. Você chega uma pessoa hoje e fala assim, se votar em mim, eu vou trazer o mar aqui para a cidade. Tem nego que vai acreditar que você vai trazer o mar aqui, entendeu? É assim que funciona. Por isso que eu acho que a sociedade é a grande parte interessada na Como é que o senhor acha qualidade. que Donald Trump ganhou a eleição nos Estados Unidos? Foi dessa forma. Então, é Dessa isso. forma. Eu Estados conheci Unidos. pessoa. Estados Unidos, país E desenvolvido. eu estou com o Renato. Nós temos que começar de baixo mesmo, aquela moedinha mesmo, que é ali que o negócio pega. Entendeu? O Alexandre colocou uma questão aqui no chat. Não foi uma questão, foi uma opinião, né? Uma opinião não, foi um depoimento, né? Agora nós já estamos acabando nossa aula de hoje. A Universidade Federal de Minas Gerais tem uma disciplina chamada Introdução à Química Geral, para tentar nivelar os alunos para a primeira disciplina do ciclo básico da área de exatas.
chegará um momento que teremos que discutir se será viável a substituição de pessoas por inteligência artificial, pois chegaremos em um ponto que as pessoas não terão renda para consumir os produtos montados pelos robôs. Enfim, essa visão de futuro, eu acho que a gente tem que ter e tal, mas nós estamos num nível muito mais básico. Isso que ele está falando aí, né, que ter uma disciplina chamada Introdução à Química Geral, né, para tentar nivelar os alunos significa ensinar o cara minimamente ler, escrever e fazer conta. Não é só a FMG que está fazendo isso, não. A minha aqui, a federal daqui também está fazendo isso, entendeu? Não é só a FMG, não. É o Brasil inteiro. Então, a gente está vendo que aquilo que eu comecei a falar no início, né, eu gostaria de finalizar a nossa aula de hoje, a nossa conversa de hoje, eu não estou chamando isso de aula, não, né, é que nós precisamos trabalhar no ensino básico, que é a ação preventiva da educação. Se a gente não trabalhar no ensino básico, aí para cima, né, quando o cara sai do ensino básico, a sociedade vai ter que gastar tempo e dinheiro para minimamente botar esse cara num nível para poder trabalhar, né? E o que nós temos? Nós já temos uma estrutura para fazer isso, cara. A gente tem 9 mais 3, acho que são 12 anos no total. 12 anos para a gente formar um cidadão. Pô, 12 anos não dá para formar um cidadão? Né? Então, é aí, cara, que a gente precisa trabalhar. E aí que, quando a ABQ, né, me sugeriu que eu falasse sobre isso, eu quis falar, né, e até para conseguir também outras pessoas que se interessassem por esse desafio, né? Aí o Tadeu, quando me falou que a esposa dele trabalha ainda numa escola pública, eu já anotei o nome do Tadeu aqui, que eu vou precisar conversar com o Tadeu. Tadeu, que tal, né, a gente ver se a tua esposa não convence alguém a fazer alguma coisa disso. Mas aí, sabe, eu vou fazer um negócio. Eu implantei esse sistema de gestão dessa norma numa escola particular em São Paulo. E aí eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu vou dizer que, em termos de sistema de gestão da qualidade, eu fui um fracasso. Sabe por quê que eu depois fiz uma análise desse tipo? Porque era uma escola tão boa, né? Ela tinha uma organização, uma forma de fazer as coisas. Para vocês terem uma ideia, ela tinha tutores, ela tinha o que eles chamam de educação personalizada. Ele tinha um tutor para cada aluno, para conversar com o aluno, para ver se o aluno está indo bem, está indo mal, o que ele pensa da vida, quais são os projetos dele, entendeu? Era um negócio, eu fiquei tão encantado com a escola que eu acho que eu esqueci da norma, entendeu? E aí eu acho que entra aquela coisa de, se eu for fazer alguma coisa lá em Taubaté, viu, Tadeu? Nós vamos ter que olhar o que importa, entendeu? Aquela coisa que é significativa e que faz sentido para a escola, né? E não chegar para eles e dizer, vocês têm que começar identificando as partes interessadas da escola. Vocês têm que definir os requisitos, não sei das quantas, né? Eu acho agora que a gente tem que começar pelo processo de ensino-aprendizagem. E de dentro para fora. Tá? Isso é pensamento meu. Eu estou ainda elucubrando e estou compartilhando com vocês. Pessoal, então já são 9 horas, 9h05 já. Passou 5 minutos aí do nosso tempo, mas foi um prazer enorme estar com vocês aqui, né? E na próxima semana, se não me engano, é sexta-feira, né? Nós temos um outro encontro aí, tá? E espero que tenham mais pessoas que possam participar aqui
e que possam ajudar, sabe? A gente, sabe, não tem aquele negócio de corrente do bem, né? Então, vamos fazer uma tarefa do bem aí na educação, né? E vamos entrar nas escolas públicas. O Geraldo, tudo bem, Geraldo? Tudo jóia. Acompanhei com vocês, eu entrei, vocês já tinham feito as apresentações, eu vi, mas eu acompanhei aqui. Muito Beleza, bom, Geraldo. parabéns aí pro seu trabalho. A gente vai Beleza. seguir junto aí, estou falando aqui do Espírito Santo, a gente tem um Joia. desafio, sim, estamos implementando já esse sistema em algumas escolas aqui. É mesmo? Opa! Isso, então é interessante, a gente vai conversar bastante aí com relação a isso. Beleza, beleza. Ó, e outra coisa também é o seguinte, a gente pode trocar informações pela internet, por e-mail. Por e-mail, perfeito. Eu mandei aquele e-mail para todo mundo, checando se os e-mails estavam corretos, e ali, obviamente, tem meu e-mail. Então, vocês têm toda a liberdade do mundo para falar comigo, perguntar, dar opinião, entendeu? Porque isso aqui não é eu não estou dando aula aqui, porque, né, tem pessoas aqui que são muito mais qualificadas até para dar essa aula, mas eu estou aqui porque eu acredito nisso, né? Mas o que o senhor compartilhou aí foi muito interessante, viu? Tudo que o senhor compartilhou é muito, muito importante para todos nós aqui, pode ter certeza. E vai ser um período aí de 6 encontros aí que a gente vai poder ter oportunidade de falar também. Beleza, maravilha. Pessoal, olha, muito obrigado a todos, muito obrigado pela participação e até a próxima aula, que, se não me engano, é sexta-feira que vem. Quer dizer, sexta-feira da semana que vem. Tá bom? Forte abraço para todos aí. Um abraço para noite aí, bom vocês. resto de Ó, semana. e não se espantem se aparecer no e-mail de vocês alguma pergunta minha ou alguma provocação a vocês aí. Ok? Ok, não. Isso Então tá é até bom, entendeu? Porque tira a gente da zona de conforto. Um abraço. Tchau para vocês. Tchau. Tchau. Um abração. Tchau, tchau.